Vamos aqui para mais um react do Renato 38 no Inteligência Limitada. Dessa vez para falar sobre algumas questões complicadas. Vocês vão ver que vai falar uma pá de bosta. Mas vamos lá. Que a pessoa que eu digo, rapaz, se você não aceitar Bitcoin, você vai ser obliterado financeiramente. Agora, aceitar Bitcoin não é se expor financeiramente, não é entrar no site do Nubank, do PagSeguro e comprar aquela porra e largar lá. Não, é você aprender onde é que compra, como saca, como faz a custódia. Inclusive, esse feminismo todo, esse ginofascismo que a gente tá conversando aqui, Bitcoin muda a conversa. Por quê? Na hora que seu filho... O Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade que você pode levar pra você com caixão, pro caixão. Se ninguém te honrar, você pode não dar a ninguém. Matando você, não lhe E toma. aí morre aquele dinheiro ou ele vai pra algum lugar? Ele vai pro fundo do mar. Tipo, esse dinheiro sumiu do mapa? Vai ser perdido isso. Sem a chave. Se a sua mulher... Você pode chegar e dar uma boca dura. Eu estou Tá, dizendo, se explicar, só para explicar o que ele tá querendo dizer aqui, para quem não conhece Bitcoin. Também não conheço muito, mas eu sei o que ele tá falando. Basicamente, para você usar, você tem que ter a chave do cara. Então, tipo assim, hoje em dia, se você tem lá a sua conta bancária, ela também tem a senha. Mas se você morre, você tem herdeiro, você tem uma esposa, você tem uma família e tudo mais, vão pegar e usar de herança, vão tocar pra frente o seu dinheiro. No Bitcoin, o dinheiro é completamente seu, ninguém pode colocar a mão a não ser você e quem tem a senha. Então você só passa de herança se você passar a senha. Basicamente é isso que ele tá dizendo. esse negócio de você achar engraçado mulher estudar, a mulher dá pra quem quiser, isso deriva de três... Isso é uma distorção. Aí que vem a bosta. Que deriva de três mentiras. Ação de alimentos que não vai existir mais porque o patrimônio vai estar na Peraí, você nuvem. acha que a mulher não pode estudar? Mas é um grande erro. Isso é uma autodestruição espiritual, financeira e física da pessoa, da família e do país. mas voltando. Mano, a cara do Vilela não dá, mano. O cara vendo que vai dar bosta. E nem repercutiu muito isso, cara. Não, que faz 15 horas que saiu, então ainda tem uma chancezinha de dar uma bosta ainda. Pô, carinha do Vilela. A gente tá mano. sofrendo uma crise de fecundidade ou não? Tá. Isso é grande destruição da Previdência. As previdências privadas são mentiras, porque o juro é negativo, e as previdências públicas são mentira por causa da crise de fecundidade. Mais velhos não podem ser sustentados por menos novos, não é isso? Isso aí, beleza, né? E a causa disso é a mulher, você achar que a mulher deve trabalhar, né? Qual o papel da mulher? Voltando ao primeiro livro da Bíblia, o papel da mulher é trabalhar e tirar o pão da... Mas se a gente for pro Velho Testamento, vai ter muita coisa que não faz sentido hoje em E dia. quando perguntaram a De Jesus... sacrifício de animais e tudo mais. Mas calma, não isso tem Jesus... moto na Bíblia. Isso Jesus... E isso que é muito foda do Antigo Testamento, é que eles pegam o que é conveniente do Antigo Testamento. Tipo, isso aí o cara pode pegar, o cara vai querer pegar o bagulho de homossexual, né? A questão dos homossexuais que vai estar lá no Antigo Testamento também. Ele vai querer pegar. Agora, aquele bando de mandamento mongoloide, de você pegar e, ai, não mistura tecido, mulher menstruada não pode sair de casa, não come frutos do mar. Ah, isso não, aí você desconsidera. Porra, mano, vai tomar no cu. Vocês são seletivos porque vocês sabem que não tem base nem no livro de vocês pra falar isso de atrocidade. Agora falando sobre esse ideal de mulher, ideal de gênero de forma geral, que é uma questão que já tratei recorrentemente no canal, né? Então vamos voltar e falar de novo. Caso você já tenha visto, eu vou ter que repetir. Bom, não existe naturalmente um ser homem e um ser mulher. Não existe isso. Você não tem predefinido o que essas coisas significam de verdade. Nós temos, naturalmente, apenas o que a gente vai ter são majoritariamente dois sexos, né? Então você vai ter variações disso, mas são minoritárias. Então, majoritariamente, você vai ter dois sexos. O que aconteceu durante a história é que se atrelou tais comportamentos ao sexo masculino e se designou isso de homem, e tais comportamentos ao sexo feminino e designou isso de mulher. E esses comportamentos vão ir em todos os aspectos da vida. Então vai desde de gostos, trabalho, vocações, vocabulário, vestimenta, comportamento sexual também, que vai entrar também nisso aí. Então todas essas questões entraram nisso. Mas se você for olhar de verdade, isso não são comportamentos naturais. Porque não tem como você me dizer naturalmente que um dos sexos está feito para trabalhar e o outro não. Isso não faz o menor sentido. Até porque em comunidades primitivas, sempre todo mundo trabalhou e nunca teve essa distinção, nunca teve esse negócio. É porque... tinha a divisão dos... Alguns devem pensar que os homens saíam pra caçar e as mulheres ficavam cuidando dos bebês. Também, mas não era só isso.
As mulheres também, você tem que lembrar que isso aí é caçador-coletor, tá? E é foda voltar ao passado, eu sei que tem gente que satiriza essa questão de você voltar ao primitivo pra entender algumas questões. Mas pra entender tendências naturais e instintivas, a gente precisa voltar pra esse ponto. Mas você tem que entender que a nossa espécie é caçadora-coletora, e quem coletava, na maior parte, eram as mulheres. E aí, claro, que você pode dizer que são por questões físicas que o homem, toda a questão óssea, muscular, que o homem vai ter mais facilidade pra caçar e tudo mais, mas não é puramente biológica, até porque o que destaca a espécie humana não é a sua biologia, não é, a nossa estrutura óssea e muscular, é justamente a nossa inteligência, a nossa capacidade de usar ferramentas. Então não é porque o homem é forte, ele mata um elefante, porque o homem não é mais forte que o elefante, é porque ele tem inteligência, e o homem como espécie humana, no caso, né, o ser humano mata predadores gigantes porque a gente tem inteligência e pega ferramentas. Nós usamos ferramentas para fazer tudo isso. Então, né, olhando nesse ponto mais primitivo. Então, não tem isso aí, não. Isso aí surge depois, né? E realmente você vai ter atrelado à mulher esse papel de cuidar dos filhos e não trabalhar. Que também é importante se fazer o recorde de classes, que isso foi durante muito tempo também, para a classe mais das mulheres burguesas, porque as mulheres que não eram as mulheres trabalhadoras, às vezes até mesmo escravas, por exemplo, sempre trabalharam. E enquanto as burguesas estavam lutando pelo direito de trabalhar, elas já estavam lutando pela dignidade no trabalho, porque elas já eram obrigadas a trabalhar, não tinham o que fazer, até porque eram escravas, no caso, né? Então tem que se olhar essa questão aí também, fazer esse recorde de classe, e vai estar um barulho chato de chuva, porque tá chovendo, eu não tenho como controlar. Me perdoe aí. Jesus revogou expressamente. Jesus revogou expressamente. Não tem fryer na cortar Bíblia. A aliança de pele do pênis, ele revogou expressamente ou não? Eu vou. Isso. A alimentação, quem disse o que vai levar pra você pro céu ou pro inferno é o que sai da sua boca e não que entra. Sim. Então essas partes foram expressamente revogadas ou não? Mas não deu tempo de Jesus falar sobre cada coisinha, cara. Rapaz, deu. Divórcio, Jesus não revogou o divórcio? Ele disse expressamente: o divórcio era um erro, seus corações não estavam prontos, não existe mais divórcio. Tem vários Mateus, tem vários. Adultério, não, sim. Negativo, isso é mentira. Negativo, não. Mas tem na Bíblia. Rapaz, cadê aquele negão que você recebeu aqui do escrito do Mar Morto? Pergunte a ele quantas e aí vezes. É foda também, porque essa ideia de não poder se divorciar vai colocar e vai prejudicar. Claro que também vai prejudicar homens também nessa situação, porque claro que também muitas vezes homens também ficam infelizes nisso, mas majoritariamente a gente sabe que quem mais vai ser prejudicado com essa ideia são mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, porra, mano, uma mulher ali que, pô, ela é agredida pelo marido, tá ligado? Você não tem como chegar pra essa pessoa e falar, não se divorcie, isso é errado. Porra, cara, isso é muito cruel, cara. Isso é muito cruel, muito filha da puta. Falando de comportamento sexual, o adultério masculino também, ele é tratado de uma forma diferente do adultério feminino. Claro que também tem um julgamento, mas o adultério feminino é mais julgado. Acho que hoje ainda mais a gente consegue ver que isso está evoluindo, mas se você voltar no passado, você vai ver isso mais claro ainda, né, que era mais julgado o adultério feminino, e todas essas questões, elas vão estar ligadas, né, isso aí você pode olhar, caralho, cara, esse barulho tá chato, você pode olhar no livro do Engels, que eu sempre recomendo aqui, né, A Origem da Propriedade Privada da Família e do Estado, ele explica por que o adultério feminino é mais julgado, é basicamente por uma questão de herança. Então, não é nenhuma questão moral, é puramente material essa questão. Então isso também é muito bom pra você ver como que a materialidade afeta nas nossas questões morais também. Mas pra não me perder no ponto, então, não, era isso. Essas coisas vão ser muito cruéis pra esses grupos específicos. Vai ser extremamente cruel você dizer uma coisa dessa. Ele tá dizendo aqui, fora toda a questão das mulheres não podendo trabalhar. Silva. Quantas vezes pornéia é utilizada como adultério na Bíblia? 0. Pornéia não é adultério, é anulação de casamento. Tanto é... Não, o que você falou? A palavra original que tem nessa citação é porneia. Essa palavra porneia é citada mais de 40 vezes na Bíblia e nenhuma vez é adultério. O que é? Isso. Tanto, eu não tô inventando isso de minha cabeça. Tá. Os 28 doutores que são reconhecidos na Igreja Católica, e a tradição de 2 mil anos da Igreja Católica tem divórcio por adultério? Quem estudou mais a Bíblia? Foi eu, você ou os 28 doutores e todos os padres que já existiram? Esses caras reconhecem que não houve divórcio. Esses caras reconhecem que essa palavra se refere à anulação. Quem que estudou mais? Santo Agostinho e tal, ou eu e Então, você? mas eles dizem ou não? Hein? Quem estudou mais a Bíblia? Eu, você ou Santo Agostinho? Santo Agostinho. Mas eles dizem que isso é anulação. Isso é anulação. O que é anulação? Não é o divórcio? Não.
Qual a diferença? Não existe divórcio. Jesus foi claro, ele disse isso 5 vezes. Aí depois dos caras ficarem insistindo muito em situações Deus limite. uniu. É isso. O que depois eles insistirem muito em situações limite, Jesus disse: não existe divórcio. O que existe é porneia, que é anulação. Você casa com a mulher dizendo que é virgem e a mulher deu a 50 caras. Você casa com a mulher achando que era a mulher original e é uma trans, não é isso? Com um Romário lá, comeu, como é o nome? Zampiroli, segundo Zampiroli lá, não sei quantos anos, só descobriu depois de 6 meses. É isso. Zampiroli não disse que ele comeu e só descobriu depois, não é isso ou não? É isso, mas não tem essa conversa ou não? Tem. É isso. Você casou com a trans, você casou com a mulher, você foi enganado, não é isso? Então já tem uma questão aí também. Por que você seria enganado? Sendo que aquela pessoa também é uma mulher. Acaba que é uma mulher trans, também é uma mulher. Né? Então você não foi necessariamente enganado. Claro que socialmente a gente vai pressupor que mulheres sejam cis, porque a maior parte das pessoas são cis. Então você vai pressupor isso. E é bem interessante que você deixe isso claro, né? Porque tem cara que não que vai ver problema e tudo mais, e ninguém é obrigado a nada. Então é bom que você deixe isso claro, né? Caso seja trans, até pra evitar problema. Mas não é uma enganação de verdade ali. A não ser que essa pergunta tenha sido feita, por exemplo, ou que essa pauta tenha sido levantada e a pessoa tenha dito que não. Aí sim é uma enganação, mas fora disso não é uma enganação, é só um mal entendido baseado nos padrões que às vezes não são aplicados. Às vezes os padrões se quebram e aí você fica com essa, mano. Mas é isso. Um elemento essencial do negócio ali, você foi enganado. Aí pode ser anulado. É isso. Se você pegar uma mulher, a mulher apresenta um falso pai, um cara que não é o pai dela, uma falsa mãe, uma profissão que ela não tem, diz que é virgem e casar com você. O casamento é verdadeiro? Aí pode ser anulado. Pode ser anulado, que é baseado numa mentira, não é isso ou não? É só nesse caso. É anulação de casamento. Porneia é comportamento sexual anterior ao casamento. É anulação de casamento, não é divórcio. Mas a gente caiu nisso por quê? A gente tá falando de outra coisa, cara. A gente tava falando de diversas coisas que foram expressamente revogadas por Jesus. Tá. A gente tava falando que e Jesus alguma vez disse: não, a mulher agora tem que trabalhar? Agora acabou o negócio de obediência da mulher ao homem? Ele disse isso? Cara, eu não sei. Ele disse que a repudiada sem culpa não tem jeito de recomeçar. Isso que ele falou, não é isso? O cara, a mãe solteira vai fazer como? Não vai trabalhar? Vai morrer de fome? Ô, desgrama. Mas enfim, peraí que ele já foi outra questão também que eu quero comentar. Não adianta não, cara. Mas falando sobre esse ponto, cara, é muito interessante que isso vai casar nele. Você vai ver que vai fazer sentido. A mulher, ela tem que ser submissa, ela não pode trabalhar e não pode estudar. Tudo isso faz sentido junto, porque se ela estuda, ela vai ver que ela não precisa ser submissa de verdade. Né? Porque não é bom para esse tipo de conservador, né, que mulheres estudem. Porque senão elas vão entender que elas não precisam estar subjugadas, que elas não precisam ser femininas em tudo, que elas não precisam sequer ser mulheres caso não seja de sua vontade, né? Então, tipo assim, nem no caso não ser, mas essa pessoa, ela pode ver que na real ela não é uma mulher, por exemplo, não se identifica com isso, estava lá só por padrões, então, só pra seguir e tudo mais. Então é ruim que a pessoa estude, entenda e conheça mais do mundo e conheça mais de si mesmo, porque fica mais difícil de você dominar uma pessoa que tem esse conhecimento. Por isso que as massas sempre são manipuladas, é sempre bom que você deixe as massas mal informadas e mal formadas. Eu não repetir, é mal informadas e mal formadas, tá? São palavras diferentes. Então uma educação ruim é vantajosa para elite, porque o povo vai ter menos compreensão da realidade, de fazer uma análise de conjuntura decente, o que mantém mais fácil o povo na condição que tá. A mesma coisa vai valer para mulheres nesse caso. Faz sentido que você queira que a mulher não estude, porque se ela estudar, ela vai ver a merda que ela tá se metendo estando com você. Né? Então, faz total sentido. E aí a questão que se levanta. O que você acha que faz mais sentido, cara? Uma filosofia que levanta que todos os seres humanos são de direito iguais, que deveriam ser livres e agir da maneira que bem entenderem, sabe? Que você deve agir no máximo de suas potências, sem ter que se submeter a ninguém, sem ter que ficar obedecendo regras e padrões morais só porque você tem que obedecer, e seguir as regras e padrões morais que você bem quiser, os estilos de vida que você quiser, o gênero que você quiser, qualquer coisa que você quiser e que você deva ser você. Ou uma outra filosofia que diz que você, por ter nascido com tal genitália, você deve agir de certa maneira, se submeter a pessoas que nasceram com outra genitália, que você não pode trabalhar, que você não pode estudar, que você deve ser mãe. Qual desses faz mais sentido pra você, sabe? Então, pra mim tá muito claro, não tem nem discussão. O problema é que isso vai estar baseado na Bíblia. E essas pessoas que são fanáticas
religiosas e têm essa interpretação da Bíblia, vão interpretar isso dessa maneira. E o mais complicado é porque realmente está escrito na Bíblia. O mais complicado é que realmente está escrito na Bíblia. Eu não digo isso não porque eu estou dizendo que a Bíblia esteja certa, eu não estou dando ponto pra ele. Eu tô dizendo que você não tem que seguir a Bíblia, tá? É um ponto um pouco radical, talvez? Talvez, mano. Porque eu realmente acho, cara, que esse livro aí, ele tem muita deturpação do que Jesus realmente disse e do que Deus deveria dizer, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu falei disso no outro vídeo e tudo mais, mas tem muita alteração. Não foi o cara que escreveu, foram outros caras que escreveram por ele. Como é que você vai garantir? Ah, porque eles foram abençoados pelo Espírito Santo pra escrever. Tá, mas como é que você garante isso também? Não tem como você garantir isso, cara. E aí quando você vê, tá, então eles foram abençoados por um bagulho muito santo. E eles escrevem que mulheres têm que ser submissas. Tá ligado? Que tem eu não lembro qual que é o versículo, mas tem um versículo que fala que o pai pode vender a filha como escrava. E eu acho que é até do Novo Testamento esse versículo. Então, tipo, cara, é mais fácil pra vocês admitir que tem coisa errada nesse livro do que falar que ele é totalmente santo. É mais fácil pra vocês. Porque tem que pegar o livro inteiro e dar uma complicada pra ter que passar esse pano todo aí, cara. Mais fácil é admitir que ele pode ter alguns furos aí. Obediência da mulher ao homem? Ele disse isso? Ah, cara, eu não sei. Ele disse que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Foi isso que ele falou, não é isso? E a mãe solteira vai fazer como? Não vai trabalhar? Vai morrer de fome? E aqui ele levanta basicamente aquela questão, né? Que tem uma parte das mulheres que não tem sequer a opção já. Eu vou ou não trabalhar, eu tenho que trabalhar, porque tem que sustentar os filhos e tudo mais. E qual que é a gigantesca solução que ele coloca na mesa para essas mulheres? Cara, abriu o bagulho e não voltou a chover. Qual que é a solução que ele dá? Ai, beleza. Pois é, ela deveria ter pensado nisso antes, né? Se a pessoa tiver que trabalhar, é um problema dela, mas esse não é o papel dela. Você já ouviu falar na experiência do Ou universo seja, 25? se ela tem que trabalhar, a culpa é dela. Ela que deveria ter continuado casada com o marido. Se o marido batia nela, abusava dela, ou sequer era um babaca, ou sequer ela não o amava, isso é suficiente pra gerar uma separação. Cara, você não precisa de muita coisa, mano. Se você não ama mais a pessoa com que você tá casada, não tem por que continuar. Mas não, ela deveria ter continuado, né? Porque se ela tá tendo que trabalhar pra sustentar o filho, o problema é dela, né? Isso que muitas vezes também, eu não tinha nem percebido essa primeira vez que eu vi o vídeo, eu só me liguei disso agora, cara. A maior parte das mães solteiras não é porque ela abandonou o marido, irmão. Isso é uma puta asneira, mano. É porque o pai abandonou o filho e a mulher, cara. Isso é a coisa que mais acontece. Então, tipo assim, agora eu não vou me lembrar do dado, mas você pode pesquisar aí que você vai ver como que isso não é incomum. No Brasil, e até no mundo, isso não é incomum. Então, assim, aí o problema tá na mulher, que tá sendo uma degenerada, uma profana, ou é do homem que tá largando a responsabilidade? Que faz numa hora lá tá presente, na outra não tá, né? Na hora que é mais difícil não tá, na hora que é mais fácil o cara tá lá. Aí o cara é homem, né? Depois não é. Quem que tá mais culpado? Porra, mano. Quem que tá amando mais o próximo? Porra. Eu acho que é muito mais a mãe nesse caso. Quem que tá em pecado? A mãe que tá trabalhando pra sustentar o filho, que o pai abandonou? Ou o pai que abandonou o filho? Quem que tá mais em pecado, né? É uma merda a gente ter que discutir política tratando de pecado, né? Mas é o que acontece quando você tem uma sociedade que não consegue desvencilhar essas duas coisas. De sociedade, política e religião. De trabalhar. Você já ouviu falar nessa experiência do universo 25? Não, o que é? Você pega um monte de rato e você coloca eles em uma situação de estresse que todos têm que se comportar como homens. Daí quando você tira o estresse, as fêmeas nunca mais reproduzem nem cuidam dos filhos. Peraí, como que é? Você coloca os ratos numa situação de estresse. Isso. E que todos têm que se comportar como homem pra sobreviver. Aí depois você tira o estresse e as fêmeas nunca mais se comportam como fêmeas e também não cria o filho mais. Elas Mas, vivem. irmão, no capitalismo todo mundo tá em situação de estresse, não tem essa porra de que é só homem, não. E tipo, ele pode falar, não, mas é justamente porque as mulheres estão trabalhando e não deveriam. Cara, mesmo que a mulher vá ficar em casa, ela também vai ter que passar por situação de estresse, até mesmo... Caralho, eu lembrei de outra pauta também. Que eu nem tinha me ligado, mano. Pô, o que vocês falam que não é trabalhar, também é um trabalho, muitas vezes, que é o trabalho doméstico, né? Quando, tipo, a não ser aí é realmente elite, né? Que é a mulher que, tipo, não vai trabalhar, ela cuida dos filhos contratando uma babá e faxineiras pra limpar a casa. Então, tipo assim, no resumo, ela não faz porra nenhuma. Aí sim, ela vai estar numa vida fácil, sem estresse. Agora,
As donas de casa não estão não trabalhando, elas estão trabalhando de forma não remunerada e não reconhecida pela sociedade, inclusive. Que é o trabalho doméstico, que é um trabalho também. Então, né, isso foi o tema do... Não exatamente o tema, mas que poderia entrar no tema numa redação, acho que do ano passado, do Enem. E deu uma polêmica nos conservadores, que eles ficaram falando que era lacração. Mas é porque é real, essa pauta ela é muito importante. Então, como que o trabalho doméstico é invisibilizado. Até porque essas mães solteiras, por exemplo, elas vão ter que trabalhar fora e dentro de casa. E vão receber só por trabalhar fora. É a famosa dupla jornada. Então, é muito difícil você fazer com que a mulher não trabalhe de jeito nenhum. Porque é muito difícil fazer com que alguém não trabalhe por si só. Porque não tem como você sustentar isso. No fim das contas, não tem como você sustentar uma parte das pessoas não trabalhar. Que é justamente o que acontece no capitalismo com a burguesia. Mas enfim. Viram machos. É a primeira e a segunda morte. Se você fizer uma mulher se comportar como um homem, ela vai perder a propriedade dela como mulher. É por isso que o homem pode dormir com 10 mulheres e continuar sendo um bom marido, e a mulher que dormiu com 4 nunca será esposa de ninguém. Vou usar esse argumento com a minha mulher. Acho que não vai funcionar. Rapaz, onde eu trabalho? Tem um colega de trabalho meu que pegou os 2 filhos, fez o local de crime dos 2 filhos mortos. Nossa. Eu tenho... É policial, pra quem não sabe. Onde eu trabalho, tem mulher que desistiu de ter filho, porque toda vez que engravidava, abortava, por causa do nível de estresse de perder noite. Isso é um serviço pra mulher? Mas você tá falando de Isso é um serviço de mulher? Mas você tá Tô falando de gente que exceção. trabalha Por que não comigo, da seria? galera. Mas são Tem lugares exceções. piores ainda. Por que não seria, cara? Você tá querendo dizer que no fim das contas mulheres são fracas, não podem fazer esse tipo de coisa, o que é completamente mentira. Porque ele vai falar, né? Ele No vai campo falar que eu tô, não é isso ou não? Esse é um serviço de mulher? Esse é um serviço de mulher que eu faço? Esse lugar onde eu tô é um serviço de mulher? Hein? Uma mulher vai pra um lugar desse e continua sendo uma mulher normal? Hein? Eu tô dando um exemplo de uma coisa que não é nem de natureza moral nem sexual. O cara ali, ele tá sofrendo fisicamente, mas ele tá se fortalecendo moralmente. Você diz, eu estou servindo a lei, não é isso ou não? Eu tô combatendo o vagabundo, né? Que as mulheres também não podem estarem sofrendo e se fortalecendo moralmente. A gente Não discorda. vou nem entrar na questão da problemática da moral e polícia. Não vou nem entrar nessa questão. O quê? Totalmente nesse. Você acha que é de boa um lugar que a mulher, toda vez que continua trabalhando, ela aborta? Porra, a mulher tá abortando porque tá trabalhando lá e estresse. Pode ser uma simplificação, né? Não necessariamente seja por causa disso. Tem vários fatores que podem levar uma mulher a ter um aborto espontâneo, mas e os caras que trabalham aí vão se estressar e vão broxar, por exemplo, né? Pra falar de assuntos reprodutivos, né? Que é o que ele tá querendo levantar. Porque ele também vai ver o papel da mulher como reprodutivo também. Olha que interessante, ele vai estar... Uma mulher não vai ser uma mulher normal, porque o ser uma mulher normal é ser mãe. Então já entra na questão do papel reprodutivo também, que é outra questão muito importante ser lembrado também, que é falsa, tá? Tipo assim, lógico, né? Lógico. O sexo feminino vai ser o que vai gerar filhos, mas ele não gera de forma independente. É necessário, né? A linha básica de biologia, é necessário que tenha os 2 sexos, tá? Não necessariamente 2 gêneros, você pode ter uma prole gerada de pessoas do mesmo gênero, mas de sexos diferentes, né? Necessariamente vai ser de sexos diferentes. Mas isso ou artificial. Do nível de estresse de acordar de noite e tal, é de boa pra mulher, isso não muda nada. Tem mulher que aborta, tem homem que se mata porque não aguenta, cara. Faz parte da pressão. Não, mas tem muito homem também mas a que natureza, não aguenta. Mas, beleza. Inclusive, hoje, nossa sociedade, a maioria dos homens, Normal, cara, em estresse você ter pessoas que conseguem lidar melhor e pior com isso. Isso não tem nada a ver com o gênero. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim. Claro que também nós temos algumas tendências naturais, falando de sexos, mas elas são bem menores do que o que nós convencionamos como gênero e tudo mais. É bem mais tranquilo do que cometido hoje em dia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não gostando, like, dislikes estão aí. E comentário, se inscreve. É isso aí, falou e vejo vocês num próximo vídeo.